E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Hoje vamos retomar então aquela que vocês pediram para eu montar uma aulinha para vocês da regra de Chió, certo? Então, acompanha aí. Lembrando, hoje parte A, frente A, né? Estou aí com a apostila aberta, dando um zoom para vocês verem, página 229. Peguem a apostila lá para vocês acompanharem, tá joia? Página 229, regra de Chió. Bom, só pegar meu lapisinho aqui. Então, como eu tinha dito para vocês, na regra de Chió, para ser utilizado, ó, o A1, 1, ou seja, o elemento que ocupa linha 1, coluna 1, tem que ser o número 1. Tá aqui, ó, tem que ser igual a 1. O exemplo aqui dessa matriz aqui, ó. Quem que está nessa primeira célula, digamos assim, é o número 1. Então, uma condição para aplicar a regra de Chió, certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, quando a gente tem uma matriz de ordem 4 ou superior e a gente quer achar o determinante, a gente pode aplicar a regra de Chió. Esse primeiro exemplo aí, ele já tem, dá uma olhadinha nesse primeiro exemplo. Vou pegar o lapisinho aqui, nosso lapisinho. Esse primeiro exemplo aqui, ó, percebam, ele já está com o número 1 ocupando a primeira casa, A11, né? Linha 1, coluna 1. Primeiro elemento já está o número 1. Então, olha, eu já posso aplicar a regra de Chió direto, certo? Então, vamos aplicar a regra de Chió. Vou dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho para vocês. Então, na regra de Chió, como tem o elemento 1 na primeira casa, eu vou eliminar, então, essa linha 1 e essa coluna 1, certo? Beleza. Então, eliminando esses elementos. Daí, vou apagar aqui novamente, vou pegar ele lá novamente. Então, vai sobrar quais elementos da matriz aqui, ó. Vou circular aqui, ó, né? A primeira coluna 9, 10, 0. 9, 10, 0. Tá aqui, ó. Primeira coluna. A segunda, 2, menos 3, menos 1. 2, menos 3, menos 1. E a terceira coluna, 1, 5, 3. 1, 5, 3. Certo? Beleza. Daí, percebam ali, vou até mudar a cor do meu lapisinho agora. Vou pegar aqui. O 9, aí você vai fazer menos. Pode ver que todos têm o sinalzinho de menos aqui na continha. Aqui, ó, sinal de menos, menos, menos. Todos é com menos, ó. Aqui, ó, menos, menos. Isso é da fórmula, certo? Deixa eu apagar para vocês. Vou pegar lá novamente. Bom, então você vai fazer. Então, o elemento 9, que é o primeiro aqui, ó, esse 9 aqui, você vai fazer menos o 2 vezes o 4, certo? O 2 vezes o 4, que é o elemento da linha e coluna que foi retirado, que está ao lado dele, digamos assim, e que está acima dele. E vai fazer a mesma coisa. Depois, deixa eu pegar aqui, pegar ele novamente. Mesma coisa, esse segundo elemento aqui, o 2, é esse 2 aqui, ó. Esse 2. Daí quem que ele está multiplicando? Esse 2 e esse menos 2. Por isso que aqui, ó, 2 vezes menos 2. Certo? Mesma coisa agora com o número 1. Olha o número 1 aqui, ó. Certo? E ele vai menos, né, da fórmula. Não pode esquecer esse menos da fórmula. E por que 2 vezes 4 aqui, ó? Por que está 2 vezes 4? O 2 da linha 2, porque ele se encontra na linha 2. E o 4 da coluna 4, porque ele se encontra na coluna 4. Então vai multiplicar os elementos
que estão na mesma linha e coluna, os elementos que foram retirados, aquele, né, da linha 1 e da coluna 1, certo? A mesma coisa, né, poderia continuar aqui, ó, vamos dar mais um exemplo só aqui, ó, o 10. O 10 tá aqui, ó, certo? E daí, quem que ele está multiplicando? Então, menos da fórmula, né? 6 vezes 4. Por que 6 vezes 4? O 6 que está na linha que ele está e o 4 ali em cima que está na coluna que ele está, certo? Então, você sempre vai nessa lógica aí, um por um. E vai fazendo isso com todos, certo? Beleza? Entenderam agora a regra de Chió? Joia. Daí, tem duas opções. Aí vocês escolhem essas duas opções. A primeira opção, vocês podem, chegou, fez a continha ali, 9 menos 2 vezes 4 é 8, 9 menos 8, 1. Aí fez a continha, achou a matriz de ordem 3. Matriz de ordem 3, vocês já sabem achar o determinante, certo? Já podia aplicar a regrinha lá de copiar as duas primeiras colunas ali, né? E efetuar a regrinha para achar o determinante de uma matriz de ordem 3. Porém, nesse caso aqui, é um caso especial também. Porque, ó, essa matriz tem o número 1 no primeiro elemento ali, na casa 1, né? Linha 1, coluna 1, A1, 1. Primeira célula ali que a gente costuma falar, né? Essa primeira célula é 1. Então, então eles aproveitaram, já que ali já é 1, e aplicou a regra de Chió novamente. Aplicou a regra de Chió, né? De novo. Daí, deixa eu mudar a cor. Daí aplicou, elimina essa linha e essa coluna. Sobrou 9, 5, menos 19 e menos 9. 9, o 5, o menos 19 e o menos 9. Aí multiplica, né, pelos elementos. Então, deixa eu cancelar aqui e novamente. Então, por que o 9 aqui vai multiplicar 14 vezes 6? E por que ficou mais ali, já que você falou que a regra era menos, professor? Porque está multiplicando menos 14 com o 6. E menos da fórmula com esse menos 14 ficou mais ali. Beleza? Mesma coisa a ideia do menos 19. Está aqui o menos 19. Quem que vai multiplicar agora? Vamos mudar a cor. Quem que ele vai multiplicar? O menos 19 está ali. Vai multiplicar o menos 14. Está aqui. E o 7. Menos 7 na realidade, né? Beleza? E daí, aplicou a regrinha, nesse caso aqui, a regrinha de determinante de uma matriz 2 por 2, né? De ordem 2. Multiplica a diagonal principal, menos a multiplicação da diagonal secundária. Certo? Beleza. Só que a dúvida de vocês, apareceu na outra lá, então vamos aqui. E quando não é 1? Quando não é o elemento A1, 1 não é 1. O que a gente vai fazer? Percebam nesse exemplo aqui. O A1, 1 é 3. Então, antes de aplicar a regra de Chió, primeiro, eu tenho que olhar se tem algum número 1 na matriz. Aqui tem uma matriz, nessa matriz tem um número 1. Então, dá para a gente efetuar algumas operações com ela, com essa matriz, para levar esse número 1 lá para a posição A1, 1, para a primeira célula. Certo? Bom, como que eu faço isso? Vamos aplicar, vou voltar aqui para vocês um pouquinho na página aqui, ó. Se eu voltar duas páginas anterior, aqui a gente tem as propriedades dos determinantes, duas páginas atrás. E uma das propriedades, deixa eu lembrar agora se é a 7 ou a 8, a 7. Na propriedade 7, tá aqui, propriedade 7. Ao trocar as posições de duas linhas ou colunas paralelas, o determinante muda o sinal. Então percebam aqui, ó, nessa matriz aqui, ó, o determinante era 1. O que aconteceu?
a linha 1, a coluna 1, perdão, virou coluna 2 e a coluna 2 virou coluna 1. Daí o que aconteceu com o determinante? Mudou o sinal. Então quando a gente pega e troca de lugar duas linhas por duas colunas, trocam elas de lugar, de posição, o determinante muda o sinal. Então a gente pode fazer isso, lembrando que muda o sinal, certo? Então vamos voltar lá no exemplo da regra de Chió. Vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom. E aqui, beleza. Então aqui nós não temos o número 1 na primeira cédula. Mas a gente tem o número 1 aqui na segunda linha. Então, o que foi feito? Ó, trocou de lugar. Essa linha foi para cá e essa linha foi para cá. Trocaram a posição das duas linhas, a linha 1 com a linha 2. Elas trocaram de lugar. Daí o que acontece quando faz isso? Muda o sinal do determinante. Só que ainda não tem o número 1 aqui, ó. Ainda não está o número 1, está o número 7. Então o que tem que fazer? Pegar esse 1 daqui e trazer para cá, certo? E para fazer isso, o que tem que fazer? Trocar então as duas colunas. A coluna 3 vira a coluna 1 e a coluna 1 vira a coluna 3. Então nós fizemos outra mudança, muda o sinal de novo. Então volta para o sinal original. Então se a gente muda uma vez, muda, né, o sinal. Muda duas vezes, volta ao sinal anterior. Beleza? Vamos ver o exemplo aqui total. Um exemplo para achar o determinante. Nesse caso, nesse exemplo aí, ele pede determinante de A menos 1. Aí tá escrito um pouquinho diferente na formatação, o correto é esse aqui, tá bom? A elevado a menos 1, determinante da inversa, né? E o que está dizendo aqui? Determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A. Opa, de onde que sai isso? Vamos ver? Vamos voltar um pouquinho nas propriedades que a gente acabou de ver. Ali nas propriedades, na propriedade número 10, na página anterior, propriedade número 10 da página anterior, perdão, 10 não, a 11. Se a matriz é a matriz inversível, então determinante da inversa é 1 sobre o determinante dessa matriz. Então a gente vai aplicar essa propriedade. Então é só achar o determinante de A e fazer o número inverso dela, certo? Beleza, vamos lá aplicar isso então aplicar a regra de Chió naquele exemplo. Então tá aqui, eu vou dar um zoom. Certo? Tá aqui. Então de novo, percebam que não tem o número 1 aqui. Então tem que fazer uma mudança aí, né? Que mudança vai ser essa? Vamos subir aqui um pouquinho. Percebam que aqui tem, nessa matriz tem vários 1s aqui. Eu podia trocar essa coluna por essa coluna, daí o 1 ia para lá. Ou, como foi feito no exemplo aí, ele trocou essa linha com essa linha. Então essa linha 4 virou linha 1. Ó, 1, 3, menos 1, 2. 1, 3, menos 1, 2. Mudou de lugar. E a linha 1, 3, 1, 0, 4. 3, 1, 0, 4. Virou linha 4. Então mudou de posição. E agora a gente tem o número 1 na primeira casa para aplicar a regra de Chió. Lembre-se, então a gente precisou aqui trocar só uma vez. Então, quando a gente achar o determinante, não pode esquecer de mudar o sinal, porque você inverteu uma vez, né? Você vai achar o valor oposto, certo? Beleza. Então, continuando aqui, então agora dando um zoom um pouquinho, pegando meu lapisinho. Então, de novo, já que eu tenho o número 1 na primeira casa aqui, eu vou então eliminar a linha 1 e vou eliminar a coluna 1, certo? Mudar a corzinha do meu lápis. Daí aqui, ó, na hora que eu eliminei, sobrou menos 1
o 2, o 1, aqui, ó, essa matriz. Daí, lembrando lá, aqui já está feita a operação direta. O menos 1 vai multiplicar, menos 1, esse primeiro carinha aqui, vai multiplicar quem? O 0 e o 3. Por isso que 0 vezes 3 é 0, por isso que está ali menos 0. O 2 vai multiplicar quem? O 0 e o menos 1. E 0 vezes menos 1 é 0, por isso que está 2 mais 0. Mais 0 ou menos 0 também, tanto faz, né? Mas a gente já está multiplicando sinais ali. O 1. O 1. Tá aqui o 1. Vai multiplicar quem? 0 vezes 2, que é 0. Certo? A gente pode montar ali. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Fazer a mesma coisa. O 2, que é esse 2 aqui, vai multiplicar quem? O menos 1. Multiplicar não. A gente multiplica o menos 1 com 3 e faz a continha ali, né? Menos 1 vezes 3 é menos 3. Lembra lá da fórmula que é menos, por isso que fica mais 3 aqui. Certo? E passo a passo. Daí o 0, que vai fazer menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Tá aqui 1. O menos é da fórmula. Certo? Beleza. Então vamos apagar o lapisinho aqui. E chegamos daí na matriz 3×3. E matriz 3×3 vocês já sabem achar o determinante. Copia as duas colunas novamente e efetua lá as multiplicações. Lembra lá? Positivo quando vai, negativo quando volta. E chegamos no menos 14. Só que lembre-se, a gente mudou uma linha de lugar, a linha 1 com a linha 4. Então mudou o sinal, por isso que o determinante, em vez de menos 14, então na realidade o determinante da matriz original é 14. E como ele está pedindo da inversa, o inverso de 14 é 1 sobre 14. Beleza? Agora, deu uma clareada? Então agora vamos tentar fazer aqueles dois exercícios que eu tinha passado para vocês. Quem já tentou fazer em casa, beleza? Só confere, dá uma olhadinha. Daí a gente faz a correção. Joia? Tranquilo agora com o chió? E ó, sem chio. Fui!